Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos que nos acompanham diretamente do nosso canal Cícero José Oficial. Deus abençoe a vida de todos nós para a glória de Deus. A reflexão de hoje, querido, o título dela, eu vou dar esse título: Um guerreiro sempre guerreiro. Por muitos momentos da vida, esse guerreiro passou por aflições e dificuldades. Ele nunca teve uma vida fácil. Sempre buscava a capacidade em Deus, pedia, suplicava, implorava a Deus muitos dons. E um dos dons mais especiais que esse guerreiro buscava era a possibilidade de tocar um instrumento, de ser instrumentista. A primeira vez, sem conhecimento, sem sabedoria, ele chegou para um grande instrumentista, ou que se dizia ser um grande instrumentista, e pediu instruções. Não vou dizer bem a palavra de negatividade que aquele músico disse para esse guerreiro, mas foram tantas palavras negativas que ele ficou muito desmotivado. As pessoas dizem que quem bate esquece, quem apanha sempre lembra daquele momento que viveram, que sofreram. Os dias se passaram, os anos também, e o Senhor Deus concedeu a graça a esse guerreiro aprender um pouco daquilo que ele tanto ama fazer, tendo o Senhor Jesus e o Espírito Santo como seu instrutor. Que bom, que alegria saber que o nosso amigo instrumentista aprendeu bastante na vida, na questão do instrumental, de aprender, de pegar um pouco de ritmo, criando o seu próprio estilo de tocar, de alegrar e de se alegrar também. O tempo se passaram, certo dia, participando de um ministério de música. Que alegria para esse guerreiro, saber que estava ali para estar participando desse ministério de música na sua igreja. Ninguém poderia estar alegre mais do que aquele guerreiro, porque ele foi privilegiado. Disse: que alegria, realizei todos os meus sonhos. Ou poderia dizer algum deles que era poder fazer parte de uma orquestra ou de cantar junto com outras pessoas, tocar e passar um pouco do conhecimento que eu aprendi. Certo dia houve, podemos dizer, um contratempo, e foi necessário o líder de música fazer uma reunião. E ele convocou todos os músicos que faziam parte daquela banda, ou daquele ministério de louvor, de música da sua igreja, conforme você queira entender. Logo, chegando na reunião, aquele guerreiro sentiu um peso que trouxe tristeza e aflição na sua mente. Porque esse guerreiro possuía um tipo de deficiência, como diz o ditado de todos nós, ele era especial. Meu Deus, que clima tenso! O clima estava no ar, a aflição bateu muito forte sobre a alma e sua alma chorava e ele não conseguia explicar. Tentando disfarçar, colocando um sorriso sobre o rosto, sem saber o que fazer, não tinha posição nem palavras para dizer. Não sabia explicar o motivo daquela reunião. Simplesmente fomos todos convocados para estar na reunião, disse o guerreiro. Participando da reunião, o líder chegou, alguns componentes também. De repente, um novo componente chega. Parece que um fardo grande vinha sobre as costas daquele componente. Meu Deus! O clima tenso multiplicou a intensidão. Sem explicação, esse tipo de acontecimento não tem como explicar até hoje. A reunião começada, uma oração e uma breve palavra de 15 minutos que parecia ter durado 1 hora de palavra. Meu Deus! Quantas perguntas no ar lançadas, quantas opiniões, pois por motivo de negligência
ou de falta de compreensão, um dos componentes não estava podendo ir participar do ministério de louvor durante a semana e não houve compreensão. E foi feita uma votação para que fosse tirado aquele componente. A gente sabe que muitas vezes existem situações que nós não estamos presentes para se defender. Pois é, naquele dia o nosso componente tão paciente que faltava por não ter condições de chegar à igreja porque morava tão distante e não houve compreensão por parte da liderança nem de alguns músicos que estavam lá. Nossa, que tristeza você ser surpreendido, alguém tentando lhe apunhalar pelas costas, sem dar o direito de poder se defender. Isso é muito triste. Para começar, não acaba aí a reunião. Houve votações, teve muitas pessoas em um pequeno grupo, digamos assim. A gente sempre fala, pelo plural de muitas pessoas, mas era um grupo bem pequeno. E muitos, digamos a maioria, votou contra porque o jovem componente não estava ali para se defender. E fomos falar sobre melhorias para o ministério. Melhoria para a música, disse o guerreiro. E quando estávamos falando sobre isso, o componente que parece que tinha chegado com um fardo muito grande nas costas, olhou para aquele guerreiro que tantos anos tinha pelejado, insistido para estar tocando, para estar dando o seu melhor para Deus. Ele ouve uma palavra dizendo: meu querido, se eu fosse você com o seu problema de deficiência visual, eu pegava o seu instrumento e se direcionava para a sua casa, ia embora, porque você não sabe de nada, você não entende de muitas coisas. Nossa, que tristeza! O desespero tomou conta por dentro. O guerreiro chorava desesperadamente por dentro, sem entender que maldade ele fez com aquele homem, para que ele fizesse aquilo, humilhasse diante dos músicos. Coisas que poucas pessoas conseguem esquecer. Não significa dizer que vai carregar mágoa, ódio ou algo do gênero na vida de uma pessoa por causa de palavras negativas. Mas isso muitas vezes nos traz uma grande lição. Queridos, muitas vezes na nossa vida nós recebemos palavras, pensamentos negativos, mas nós devemos produzir esses pensamentos negativos como algo positivo, mas algo bom, para trazer boas lembranças para a nossa vida. Essa reflexão é muito triste, gente. Aconteceu isso diversas vezes, que muitas vezes na hora de ir para a igreja o guerreiro não tinha vontade de ir, na hora de pegar o seu instrumento e conectar a caixa ou a mesa de som, não tinha, a vontade de colocar ali para ministrar o louvor. O louvor que saía, por mais que fosse de forma errada aos ouvidos daquele homem, era de coração, porque a dedicação não estava para os homens, pois esse guerreiro, pequeno instrumentista, ele nunca buscou a se apresentar diante dos homens, muito humilhado. O guerreiro foi pisado, machucaram ele chorou bastante. A oração dele para Deus era simplesmente o seguinte: Deus, até quando o Senhor vai permitir que esse guerreiro seja humilhado? Até quando que o Senhor vai permitir que as pessoas pisem por cima desse guerreiro? Há uma grande lição, amados, porque Jesus também ele sofreu humilhações. E olha só que Jesus não era qualquer guerreiro. Jesus era o guerreiro mais lindo do céu. Ele era, e sempre será o maior missionário que houve na terra, que sempre haverá, que sempre vai ser liderador, sempre vai liderar, não é liderado. Ele sempre é o líder e continuará sendo. A Bíblia diz também que os humilhados serão exaltados e o que se humilha será humilhado. Devemos aprender isso como uma grande lição. Devemos saber que a todos os momentos da nossa vida, o Senhor Jesus está conosco.
Se você foi humilhado, de alguma forma pisado, não pare, por favor. Não desista. Não tente dar cabo da sua própria vida. Continue. Eu sei que dói, e dói bastante, mas levanta a tua cabeça, vá em frente, porque o Senhor, Ele é contigo. E em todos os momentos, o Senhor nosso Deus, Ele quer abençoar você, quer derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida. Por isso eu te aconselho, nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Ainda que as pessoas não acreditem. Infelizmente, queridos, esse aconteceu comigo mesmo. Foi comigo que aconteceu. E nós sabemos, meus amados, que o tempo passa e com o tempo as sequelas, as feridas, muitas vezes ela deixa sempre marca. E aparentemente nos últimos dias a gente vem sentindo que provavelmente passará pelas mesmas coisas. Mas se for para passar, estou aqui, seja feito conforme a vontade de Deus. Eu sei que o Senhor, Ele é fiel e justo e sempre vai me abençoar, porque Ele me ama, eu tenho certeza. E nessa reflexão, dizendo para você que nós temos que tirar a lição da nossa vida, mas eu quero dizer para você, ore por mim. As coisas não é fácil e a cada dia a gente tem pelejado viver uma vida melhor. Meu Deus, a pergunta é: quantas e quantas pessoas serão humilhadas no decorrer da sua trajetória? Tem uns que a mente é fraca, é abalada, mas tem outros que buscam fortalecimento, não dá nem para perguntar aonde que ele encontra. Mas que o Senhor possa cada dia nos dar força e nos ensinar a ser perseverante. Um abraço a todos que nos acompanham pelo nosso canal Cícero José Oficial. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço, queridos.